A Mercedes, com toda certeza, é a equipe que mais criou expectativa na maioria dos torcedores da Fórmula 1 para esse GP de Miami. Entretanto, o que aconteceu na qualificação foi completamente o contrário do que nós esperávamos nesse fim de semana da Fórmula 1. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, explicando os motivos pelos quais a equipe alemã talvez não tenha se saído tão bem nessa sessão especificamente. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP de Miami de certa forma é sim uma corrida que vem nos trazendo cada vez mais surpresas para esse ano de 2022. A gente pôde perceber com toda clareza que no decorrer desse fim de semana, a equipe alemã da Mercedes havia conseguido de certa forma melhorar e muito o fenômeno aerodinâmico do porpoising, que é o principal fenômeno que ela vem sofrendo no decorrer desse ano de 2022 até agora. Entretanto, justamente pensando nisso e percebendo inclusive uma certa dominância nos dois primeiros treinos livres, a maioria dos torcedores da equipe alemã começaram a pensar que existia a possibilidade até mesmo de uma possível pole position nesse sábado especificamente. Entretanto, o resultado que nós pudemos ver com essa qualificação foi oposto a isso, com um dos carros da equipe ficando fora inclusive do Q3. Claro que eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, explicar o que melhorou no carro, o que piorou e como deve ser a corrida de amanhã para a Mercedes. Mas antes eu queria lembrar você de já deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo e se você curte os meus vídeos, também já se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações. Mas vamos começar do começo. Por que a Mercedes foi tão mal? E o que ela mudou no seu carro para que ele tivesse um boom tão grande nos dois primeiros treinos livres? Na verdade, a maior esperança começou a ser gerada antes mesmo do início desse GP, quando a Mercedes começou a divulgar que faria algumas modificações do carro. Primeiramente, pensou-se que ela faria algumas modificações, principalmente no assoalho do W13. Mas quando o relatório de atualizações das equipes saiu, percebeu-se que ela havia feito algumas atualizações, principalmente na asa dianteira, asa traseira e uma parte relacionada ao difusor que também fica próxima à asa traseira do W13. Aparentemente aquilo não mudaria tanto o porpoising da equipe, que é o principal problema da Mercedes nesse momento. E na verdade o próprio Toto Wolff chegou a admitir que isso não seria alterado de uma forma brusca e que na verdade esse problema seria resolvido no decorrer das próximas etapas aí da Fórmula 1. Entretanto, com o treino livre 1, com George Russell em segundo lugar e o treino livre 2 sendo liderado pelo novato da Mercedes, a maioria das pessoas começou a acreditar que ela talvez seria capaz de fazer uma pole position e já começar a brigar por vitórias nesse fim de semana especificamente. O que ninguém esperava é que com a melhoria da pista, ela se tornando cada vez mais emborrachada, a Mercedes sofresse um pouco mais com diversas coisas. No treino livre 3 nós já pudemos ver George Russell e Lewis Hamilton tendo dificuldades com seu carro, os dois ficando abaixo da 10ª posição. Já na qualificação, George Russell acabou sofrendo ali no finalzinho do Q2, no momento em que ele faria voltas rápidas justamente com o porpoising. O que acontecia basicamente é que o porpoising não acontecia mais apenas nas retas, mas também em algumas curvas de alta do autódromo. Significa basicamente que nesses momentos de curva de alta, o carro tocava no chão e, consequentemente, gerava uma grande perda de pressão aerodinâmica para George Russell, que acabava errando em diversas curvas. Por isso, o piloto inglês não teve a capacidade de fazer uma volta extremamente veloz e ficou fora do Q3 por apenas 1/10 de diferença do 10º lugar, que iria garantir a ele uma colocação ali no Q3. Enquanto isso, Lewis Hamilton sofria bem menos com esse fenômeno, mostrando que, obviamente, a Mercedes estava tentando diferentes acertos para os dois carros dos pilotos. É óbvio que ela já vem tentando isso no decorrer desse ano, e inclusive é uma ótima estratégia para que ela possa solucionar o mais rápido possível esses problemas do porpoising. Mas dessa vez foi Lewis Hamilton que levou vantagem nessa questão, já que ele tinha um carro muito mais estável do que o do seu companheiro de equipe. Mas ainda assim o veterano da Mercedes
também tinha algumas dificuldades incríveis e, na verdade, bem profundas com seu carro. Ele não conseguia esquentar seus pneus com tanta facilidade. Aparentemente, o W13, não apenas de Hamilton, mas também de George Russell, tinha algumas dificuldades nessa questão de manutenção de temperatura. Hamilton parecia sofrer mais com esse fenômeno. Não é à toa que, pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes que nós vimos na Fórmula 1, um piloto ter uma volta de aquecimento logo após sair aos boxes e depois abrir mais uma volta. Ou seja, ficou parecido com Fórmula 2 e Fórmula 3, onde os pilotos ali da Mercedes muitas vezes tinham que fazer 2 voltas de aquecimento para estarem seguros de que o pneu teria a aderência adequada para fazer uma volta rápida nesse circuito de Miami de Fórmula 1. Claro que não foi fácil para nenhum dos dois pilotos nesse quesito. Entretanto, Hamilton com certeza levou a melhor nessa situação e conseguiu inclusive terminar ali a qualificação no 5º lugar, logo atrás do seu antigo companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que teve um resultado praticamente perfeito, colocando sua Alfa Romeo na 4ª colocação. Mas isso é assunto para outro vídeo que obviamente eu vou postar amanhã às 11 horas da manhã, logo antes da corrida que vai acontecer. Para você assistir esse vídeo, inclusive, eu recomendo que você já se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho para todas as notificações para o YouTube te avisar na hora que eu já postar esse vídeo aqui no canal. Mas vamos continuar falando sobre a Mercedes. Quais são as expectativas para a corrida de domingo para a equipe alemã? Ela pode se recuperar com George Russell ou será que ela vai acabar piorando para Lewis Hamilton e deixando o inglês mais uma vez fora da zona de pontuação? Vamos falar tudo sobre isso agora. Primeiramente, sobre George Russell. Quais são as expectativas para o novato da Mercedes? Eu vou dizer que não são boas. A tendência é basicamente que com o aumento do peso, por conta do aumento também de combustível, George Russell acabe sofrendo mais ainda com o fenômeno do porpoising. Lembrando principalmente que com mais combustível o carro é empurrado para baixo e dessa forma acaba aumentando a possibilidade do fenômeno, já que basicamente o que acontece é que o carro encosta no chão e com o novo efeito solo da Fórmula 1 encostando no chão, não existe mais pressão aerodinâmica sendo gerada pelo assoalho e dessa forma ele é empurrado para cima novamente. E assim, estando em alta velocidade, o assoalho volta a produzir pressão aerodinâmica e o carro é jogado novamente para baixo. Quando o carro está mais pesado, a tendência é que ele sempre esteja sendo jogado para baixo, o que aumenta a possibilidade desse efeito aerodinâmico acontecer com mais frequência nos carros de Fórmula 1. Ou seja, como amanhã George Russell terá um carro mais pesado, porque vai precisar utilizar o combustível para toda a corrida, a tendência é que ele tenha piora nessa questão do porpoising e dessa forma acabe tendo mais dificuldades ainda para domar o seu W13. Agora, falando sobre Lewis Hamilton, como ele não sofreu tanto com isso nessas sessões de treino e também na qualificação, a tendência é que ele não apenas consiga uma melhoria em ritmo de corrida, como também, mesmo com um carro mais pesado, ele tenha muito mais facilidade do que George Russell. Mas isso não significa que ele estará próximo nem da Red Bull e nem da Ferrari. Na verdade, a tendência é que ele seja mesmo representante da terceira força no grid de construtores da Fórmula 1. Isso significa basicamente que enquanto George Russell deve sofrer até o meio da corrida ali, até que seu carro fique um pouco mais leve, Lewis Hamilton também deve sim acabar tendo algum tipo de problema de porpoising, mas muito menor do que seu companheiro de equipe. Mas com toda certeza isso não será suficiente para que ele acompanhe Ferrari e Red Bull, principalmente levando em consideração o resultado da qualificação, em que ele ficou 0,8 segundos atrás do primeiro lugar, que foi Charles Leclerc nesse sentido. Agora, que a Mercedes aparentemente teve algum tipo de melhoria, isso com toda certeza. Apesar de Russell ter ficado lá atrás no grid da Fórmula 1 por conta de ajustes com toda certeza não foram bem sucedidos, Lewis Hamilton demonstrou certa força da equipe Mercedes, ficando a 0,8 segundos do primeiro lugar, sendo que em outras corridas, na mesma condição, George Russell, que conseguia ficar mais na frente ao grid com mais frequência, não conseguia essa distância. Geralmente era o dobro disso. Russell chegava a ficar mais de 1 segundo atrás do primeiro lugar. Dessa vez, Lewis Hamilton conseguiu apenas 0,8 segundos,
mostrando que é bem provável que a Mercedes esteja no caminho certo para consertar esse problema tão grave para esse ano de 2022. Mas como eu sempre digo, a sua opinião é muito importante, eu queria saber o que você pensa sobre isso. Você acha que a Mercedes vai conseguir ser bem sucedida na corrida de amanhã? Ou você acha que, na verdade, tudo deve ficar mais difícil para os pilotos ali da equipe alemã? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Como eu já disse, eu diria que a Mercedes vai ser a terceira força, mas acho muito complicado George Russell conseguir subir esse grid, escalar esse grid ao ponto de ficar próximo do seu companheiro de equipe ali, com a quarta, quinta colocação mais ou menos. Mas tudo é possível na Fórmula 1, ainda mais quando a gente leva em consideração que outros carros podem quebrar, que a Red Bull tem problemas de confiabilidade e outros assuntos que eu vou falar no vídeo de amanhã, como eu já disse. Para você assistir esse vídeo é importante que você já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações, dessa forma você não vai perder esse vídeo de amanhã. E além disso, para você contribuir com esse canal e mostrar que você curte o meu trabalho, é importante que você já deixe o like aqui embaixo. Deixa o seu joinha, isso ajuda demais a gente, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, fique ligado porque amanhã nós teremos mais uma Hora do Piloto!